Essa é a segunda parte da exposição que os olhos alcançam, nesse espaço maravilhoso aqui do Sesc Pinheiros, que foi assim, o lugar para apresentar o trabalho do Cristiano Mascaro, que retratou a realidade urbana do Brasil e do mundo e teve o seu trabalho articulado pelo pesquisador Rubens Fernandes, que criou 15 núcleos temáticos para representar todo esse percurso. O professor Rubens Fernandes, que fez a curadoria aqui da exposição do Cristiano Mascaro, e vamos continuar a conversa junto, né? Então, você é um mediador e tal, porque eu expliquei para o meu xará que eu desembesto, vou falando e tal, e gasto o disco da vitrola. Então você faça as suas observações. E falando agora do posto de gasolina, que são duas fotos que eu não imaginava que eu iria fazer. Né? E realmente ele estava vazio, ele não tinha sido inaugurado, então deu essa foto límpida assim, e que acho que parece uma nave espacial assim, que está descendo. Contatos ali. imediatos. Então, Contatos imediatos do primeiro grau, né? Não é do terceiro, não, é do primeiro grau. Nessa ala aqui, é tudo foto quadrada, né, com algumas exceções, porque elas foram feitas nesse período que eu estava apaixonado pela Hasselblad. Depois, eu cheguei a fazer algumas fotos com uma câmera 6x9, para arquitetura somente, que ela tinha folha, essa coisa toda, né? E depois voltei ao formato retangular mesmo, por conta do digital me atropelou. Eu não tive jeito. Eu não revivi mais a experiência de fazer retratos com câmeras digitais, porque aí, de fato, no tempo da Hasselblad, da película, havia essa preocupação. Você fotografava com um olho nas pessoas, outro olho naquele buraquinho redondo da Hasselblad, com quantas chapas você já havia feito. Né? Porque realmente era terrível, me dava uma aflição muito grande, falar, peraí, que eu vou trocar. Né? Porque às vezes a gente trabalhava já com outro chassis, mas sempre era pouco, era tudo muito medido. E isso podia quebrar um encanto, vamos dizer assim, né? Uma interação e cumplicidade que havia com os retratados, né? Como aqueles garotos ali, né? Que eram 6 garotos lá em São Luís do Maranhão, e que eu tive a sorte que muitas vezes as pessoas posavam espontaneamente, gloriosamente, entende? Espontaneamente. Né? Eu vi nos filmes da exposição do Irving Penn, que é um fotógrafo que eu admirei, e realmente foi um grande retratista, né? Um grande fotógrafo, mas tem alguns filminhos que acho que a mulher dele fazia, que ele ia lá, ele esculpia os modelos, pegava a mão de um, punha no ombro do outro e tal, ele que formava esse grupo. Né? Mas aqui talvez está no Brasil e são pessoas, né, que havia essa interação, né, imediata. Eu sempre consegui dessa forma. Todas essas pessoas que foram, elas fizeram as poses que lhe davam na cabeça. E na época tinha uma cultura menos midiática, né? As pessoas estavam menos preocupadas com o que pode ser feito das imagens, ou com o que será das imagens dela. Isso mudou muito também, né? Isso que mudou. Tanto é que eu parei de fazer retrato porque, mesmo a foto roubada, sabe? As pessoas se percebem, né, reagem muito mal. E fazer isso é impraticável hoje em dia. Entendeu? Eu fazia às vezes no meio da rua, no meio do corredor do elevador Lacerda, lá em Salvador, né? Nesses botecos todos, aqui no meio, bem no meio da rua, não me lembro aí se é a Rua Direita ou São Bento, né? Ali na padaria, né? Que é onde se faz o sonho, que na verdade a gente chamou de pesadelo. Né? Aí falando do olhar, queria fazer uma pergunta para você, Rubens. Como que você sentiu todo o trabalho do Cristiano e pensou em montar a exposição? A ideia de uma permanente curiosidade com o mundo, né? Claro. Quer dizer, até onde, né? Quer dizer, depois de fotografar as 4 cidades da Polônia, fotografar Itália, fotografar Portugal, né? Até onde os olhos alcançam. É um trabalho que a gente sempre pautou que ele celebra 50 anos, mas ele não tem caráter retrospectivo. Pelo contrário, ele olha para frente. Claro. A impressão assim, depois de nós termos analisado, né, ou abrir o baú, né, para o Rubens olhar, seleciona daqui e dali, como eu disse, ele não tinha chegado ainda, eu dava uma empurradinha em algumas fotos que eu gostaria que ele escolhesse e tal. A gente percebeu que os tetos eram um tema mais genérico. Né? A gente tem ali os retratos,
né? Como tem aqui depois algo aconteceu na minha vida, assim, de conhecer o Richard Serra, um grande escultor que me chamou para fazer uma série de fotos do trabalho dele, né? A gente achava que os tetos poderiam criar justamente assim, um espaço, né? Como se fosse uma pequena praça, né? Onde tem uns bancos aqui e tal, e meio um centro irradiador, como o Rubens falou, de todas as outras fotos. E aqui eu vivi uma aventura assim, eu não me lembro quando começou essa mania de entrar nos lugares, certamente quando eu comecei a fotografar espaços mais grandiosos, que não eram casas, porque casas normalmente você olha uma laje, né? Não tem nada excepcional. Né? Mas foram essas igrejas, alguns teatros, e eu acho que a primeira foto que eu fiz foi da Biblioteca Nacional, uma foto que não está aqui na exposição, ainda com a Hasselblad, e que me obrigava a praticamente deitar no chão, para poder criar mesmo com o Photoshop, tem alguns limites. Eu não gostaria de fazer uma foto meio torta e falar, o Photoshop seguro. Né? Eu estou com ainda a inércia ou vício. Você quer resolver no olhar, né? Exatamente. Né? Então, nas igrejas todas, tal, eu deitava no chão, né? Ali naquele corredor que leva da porta da igreja até o altar, e olhava um pouco assim, se eu não estava, né, assustando ninguém. As pessoas podiam pensar que era uma missa de corpo presente, né? Eu deitadão ali e tal. E para conseguir realmente essa simetria toda. E assim fiz pelo mundo afora, né? Tem lá, legal. Né? Tem aqui até o Palazzo Gandhi, que eu adoro contar essa história, que é onde o Visconti filmou o baile daquele filme O Leopardo, que é uma das cenas mais belas do cinema, né? Talvez até com a contribuição da Cláudia Cardinale, né? Que estava belíssima e estava de 20-0 em todas as outras moças do baile. E que é um palácio que tem em Palermo, lá na Sicília. E eu consegui entrar lá e falar com a principessa, dá licença que eu vou deitar aqui. Eu já estava fotografando as obras dele desde 2013, né? Mas sempre não divulguei isso. Não achava assim que podia, não sei, meio autopromoção, coisa assim. Porque realmente o Serra é considerado dos artistas, não é nem como escultor, né? Os artistas vivos, né? Mais importantes. Mas daí eu estava esperando a oportunidade. Lógico que eu queria mostrar, né? O que eu estava fazendo, porque daí a coisa amadureceu. Até hoje ele está me chamando para fotografar as obras dele. E eu achei que ter na exposição seria uma oportunidade. Daí, não gratuita, de falar, olha, estou falando para o Serra, que as pessoas também chamavam, o Cristiano é o fotógrafo oficial do Serra. Não gostava, parecia que eu era um funcionário, entende, assim e tal, e na verdade não era. Eu estava realmente como um fotógrafo independente, sendo chamado por ele, que muito me envaidecia, né? Porque ele realmente é uma pessoa de um extremo rigor. E assim eu comecei a fotografar, pedi permissão a ele, para que eu pudesse, né, colocar aqui. E ele ficou muito satisfeito, muito honrado e tal. E daí, Rubens? E a ideia da exposição, como eu disse, era um olhar, né, mais contemporâneo do que retrospectivo, né? Então, o Richard Serra, ele começa a aparecer no trabalho do Cristiano em 2013. Então, é um trabalho recente, né? Então, a gente meio que, quando você, aquele primeiro momento ali, é um trabalho mais pregresso, vamos dizer assim, do século passado, né? E aqui é um trabalho mais do século XXI, né? Então o Richard Serra é um núcleo importante dessa busca, né, contínua que o Cristiano tem em olhar para o mundo, com curiosidade, com uma certa elegância, né, muito perspicaz, né? Então esse trabalho, é claro, ele né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar, ele dialoga com algumas imagens, né? Vamos lá, porque parece que a gente, né, que está um em frente ao outro, aquelas esculturas mais verticais, tal. Claro. Mas na verdade o que a gente tentou fazer aqui, né, sempre foi mostrar que existe um olhar, né, que perpassa todas essas imagens. Então, né, quando você tem aqui, né, uma cidade, Palermo, né, na Sicília, né, então você tem essa luz, essa alta luz, né, num bloco, sei lá, quase renascentista, e uma construção, edificação totalmente moderna, mas você tem o mesmo olhar, a mesma luz, o mesmo volume. Sim. É como se
essa dupla ela funciona, né, para mostrar que existe uma continuidade no trabalho, que um trabalho não se descola do outro, né? E daí aqui, quando a gente vai avançando nessa linha, a gente, né, o Cristiano já tinha me apontado essa dupla que é infernal, né? Que sim, né, fantástico. 300 anos de diferença e formalmente é quase a mesma coisa. E essa circularidade, né, e esse volume a gente trouxe para cá, né? E daí aqui a gente já cria uma vertical, e essa vertical vai sendo explorada nas colunas e depois vai para os edifícios. Né? Então tem uma leitura, uma sintaxe de leitura que é importante. Né? O Cristiano é essencialmente um fotógrafo de cidades, apesar de fazer outras coisas, mas eu acho que a cidade é o grande tema, né? O grande encantamento. Né? Mas ele olha com um olhar totalmente distinto daquilo que eventualmente a gente já tenha visto. Né? Então, por exemplo, aquela imagem do Flatiron Building, né? Que a gente conhece do Stiglitz, do Steichen, né? E ele faz algo totalmente distinto ali. Né? De novo, a questão da luz, né? Da importância da luz. Esse primeiro plano, que é uma figura, né? cruzando a imagem, e o cotovelo é exatamente o Flatiron Building, você entende? Né? Quer dizer, esse vão que existe entre os vão do edifícios. Né? Então, são coisas que tem aí, não existe ansiedade nessas fotografias. Essas fotografias elas foram maturadas, elaboradas, esperadas, aguardadas. Né? O Cristiano tem uma paciência, né, de esperar a luz, de esperar o movimento, de esperar alguma coisa que nos surpreenda depois como leitores. Né? É muito interessante a gente ouvir de outra pessoa o que ela acha, o que ela encontrou, o que a surpreendeu num trabalho que a gente fez. Né? Muitas vezes a gente até brinca, eu não tinha percebido isso. Né? Mas o Rubens, até pela identidade que nós temos, de amizade há muito tempo, e não só amizade, mas pensamento ligado à fotografia, né? É exatamente isso. Quer dizer, eu me dei conta, né, de que, de fato, eu sou paciente, entende? Porque a cidade não deixa pronta para você chegar lá e falar, a foto está aí. Né? Eu não percebo isso, né? E nem me canso. Né? Por exemplo, ficar caminhando simplesmente, eu me canso, mas ficar fotografando, existe uma abstração de qualquer dor na coluna que todo fotógrafo tem, né? E a gente fica esperando as coisas acontecerem e com aquela vaidade, vamos dizer assim, né? Ou ambição de fazer algo diferente, de iluminar algo que seja opaco, né? A gente pudesse dar um lustro naquilo. Né? Eu sempre cito, sim, o Vinícius de Moraes, dizia que ele bebia para deixar as pessoas interessantes. Né? Eu achei isso assim, muito legal, eu achei muito interessante. Né? Então eu fotografo pretensiosamente, né, de surpreender de alguma forma, de aperfeiçoar, né, algo que é banal, que ninguém está vendo. Porque as pessoas não têm obrigação, quem tem obrigação é o fotógrafo, né, de fazer isso. É o papel da gente, assim como o escritor, né, de criar, né, ficção ou não, né, e o próprio pintor, o próprio diretor de cinema, né, que é contar algo que seja superior à realidade, à banalidade. Né? Daí é uma frase do professor Antônio Cândido também, assim, a vida ao resto do chão. Né? Você tem que estar um pouco mais, né, flutuando. Né? Não pode ter, daí é outra frase que eu acho muito interessante, do Humberto Werneck, que assim, tem pessoas que têm vertigem de sobreloja. Você precisa tomar cuidado com isso, daí você precisa também ter o pé no chão, né, em relação a algumas coisas. Fotografia tem uma linguagem. Né? Se a gente pensar um pouquinho mais, ela tem uma sintaxe. Certo. Né? E o que é a sintaxe fotográfica? Ela é basicamente a questão do enquadramento, a questão de como o fotógrafo trata a luz e como que ele vai, no enquadramento, resolver aqueles objetos que estão na frente dele, no caso aqui a arquitetura, que tem volume,
né, e que tem retângulos, que tem triângulos, que tem círculos, que tem, enfim, uma série de elementos que ficam, assim, às vezes muito ruidoso, outras vezes não, né? E eu acho que o Cristiano, a sintaxe do Cristiano Mascaro é justamente essa organização, né? Quer dizer, ele sabe exatamente contemplar, né, um equilíbrio de luz e sombra, onde você tem a informação tanto na alta luz como na baixa luz, na luz e na sombra, e também como que ele trabalha a questão da volumetria dentro do seu enquadramento. Seu enquadramento. Eu acho que, assim, tanto é que a grande parte das imagens, né, elas estão dentro do retângulo, né? Seja ele vertical ou horizontal. Né? Ou dentro do quadrado, que é uma outra forma. Né? E eu acho que você ter já previamente esse formato, né, é um desafio a mais para o fotógrafo trazer para esse formato alguma coisa que vá agradar o leitor ou vai perturbar o leitor do ponto de vista de ser uma coisa instigante. De provocar o olhar, né? Eu acho que aqui na exposição o que a gente trabalhou, buscou, foi fazer essas parcerias, né? Aqui o côncavo convexo, por exemplo, né? que também é perceptível se você imaginar que isso aqui está côncavo e ali é convexo, isso claro. se encaixa aqui. E aqui as verticalidades, e ali aquela imagem, quando ele coloca a câmera quase no chão. E a outra imagem é uma imagem mais aérea. E você tem a trama da rua, né, ali em pleno diálogo mesmo. Justo. Né? Então acho que é o interessante, esse exercício que é interessante você perceber que existe um olhar que perpassa por todas as imagens, e isso é uma marca autoral, né, que pertence a ele. A vida do fotógrafo não é só ele fotografando, a gente tem uma vida privada também, né? Eu sempre lembro, assim, uma declaração do Pavarotti, assim, você pensa que eu chego em casa e canto uma ópera? Não, ele vai ao banheiro, né? Ele senta para jantar, paga a conta. Então, eu hoje tenho, minha vida familiar está muito mais tranquila, né? Os filhos estão crescidos, né? Eu estou tendo a chance de poder viajar um pouco mais, e isso te dá uma liberdade muito grande, né? Não dá nenhum remorso, vamos dizer assim, né, de estar abandonando os filhos pequenininhos em casa. Né? Então tinha algumas amarras, e hoje eu estou liberto disso, e eu pude então viajar e fotografar, e sem a ditadura do arquiteto, né, pelos quais eu tenho maior respeito, porque eu me formei em arquitetura, minha mulher é arquiteta, tenho 2 filhas arquitetas, mas eu quero fotografar arquitetura sem arquiteto buzinando na minha orelha, né, fazer do meu jeito as coisas. E nessa questão dos trabalhos mais recentes, você estava comentando desse último trabalho que você fez na Polônia, fotografou algumas cidades, e foi um trabalho em parceria com um artista plástico, ou com o Vidal. Sim, em parceria sim, mas cada um fazendo de forma independente o seu trabalho. Né? Foi, na verdade, um artista visual, vamos dizer assim, que fazia filmes, cinema, e não cinema como longa-metragem, fazia vídeos, né? Um videoasta, e fotografia também, e design gráfico. E ele veio ver São Paulo. E eu fui para a Polônia, né, uma coisa pontual. Foram 2 coisas no meio desse meu trabalho que permeia aqui a exposição. Foi o trabalho do Serra e esse da Polônia. São 2 coisas pontuais, assim, para as quais eu fui convidado. Não foi resultado de uma aventura pessoal. Né? E assim por diante. Então eu fui para a Polônia 4 vezes, uma primeira para conhecer um pouco essas cidades, algumas cidades, daí eu escolhi 4 cidades para fotografar, que foi evidentemente Gdansk, que é uma cidade historicamente importante. São essas fotos? São essas 2 fotos aqui. Vamos lá, que a gente vê mais perto. E que alguém me observou e falou assim, o trabalho do Serra começou aqui. É que o pai do Serra trabalhava em estaleiro. Olha. E ele conviveu então com essas formas pesadas, né, de fabricação de navios, essa coisa toda. Então, aqui está uma pequena amostra, porque realmente isso resultou numa exposição maior, né, nessas 4 viagens que eu fiz lá. Então, tem alguns exemplos assim, dessas fotos. Gdansk, aqui é Lodz,
que é uma cidade... Eu fico com vergonha um pouco, espero que nenhum polonês esteja ouvindo eu pronunciar o nome das cidades, porque se pronuncia completamente diferente, mas como se escreve L-O-D-Z, a gente fala Lodz. E que sempre me interessou um pouco porque eu fiquei sabendo que o Polanski, que é um cineasta que eu admiro muito, né, estudou cinema, tem uma escola de cinema importante lá, né? E a cidade tem uma característica que a gente fala uma faca de dois legumes, como se dizia, né, que ela empobreceu, ela ficou realmente falida, ela era um grande centro têxtil europeu, e logo depois da Primeira Guerra, se não me engano, o eixo econômico mudou e ela faliu, então ela não se renovou. Então tem esse lado bom, não? O outro fio da história, né? Que ela se conservou, uma arquitetura nouveau, art déco, muito bonita, né? Porque as cidades que se desenvolvem, como São Paulo, né? Acabam se autodestruindo. Aprendi a revelar os filmes, principalmente a partir do período que eu voltei à Faculdade de Arquitetura, depois de formado, né, para conduzir, não, eu tinha um nome mais complexo, era supervisor do Laboratório de Recursos Audiovisuais, né? E lá a gente tinha acabamos montando, foi uma coisa desafiadora, porque não havia praticamente nada. Nós montamos um laboratório montado para os alunos e para o nosso trabalho também de produzir material didático. Eu tive, então, foi nessa época que eu consegui cooptar, né, o João Musa, o Raul Garcês e o Sérgio Burghi para trabalharem comigo. E acho que eu já citei isso, eles tinham uma formação, os dois primeiros, o Raul e o João Musa, estavam fazendo a Poli, então eles tinham um conhecimento de ótica e tal, e química muito maior que o meu, então eu aprendi muito com eles. E aprendi a revelar e fazer cópia. Então isso para mim me deu um lastro, eu acho assim, para poder interpretar meu trabalho e em diálogo totalmente aberto com duas pessoas fundamentais. A primeira, no tempo do analógico ainda, né, a Rosângela, do Laboratório Imágicas, que revelou meus filmes durante 20 e tantos anos, enquanto durou o período do analógico, né? Então eu sabia dirigi-las, muitas vezes sem precisar, mas eu sabia o que eu queria, aonde a gente poderia chegar a partir daquele negativo, que eu aprendi também a revelar muito bem com uma forma mais simplificada dos Onion Systems, né, do Ansel Adams. E depois daí veio o período digital, que eu já conhecia como laboratorista, né, o Marcos Ribeiro, que imprimiu todas essas fotos. A Rosângela fez as fotos analógicas, a gente naquela primeira as fotos de Cochabamba, né, aquelas primeiras fotos, a gente fez até um layout diferente, com molduras com vidro, né, pintadinhas de marrom, de madeira, marrom e tal, para mostrar que era o período analógico. Aqui temos também algumas fotos feitas com negativo, mas digitalizados, para dar essa unidade aqui, né, daí do sem vidro e com uma moldura muito simples. E o Marcos Ribeiro, ele tem uma grande qualidade de ter sido um laboratorista. Então ele tem uma cultura fotográfica, né, de impressão muito boa, excelente, aliás. E também nós chegamos assim, agora a gente meio de olhos fechados, perdão, ou de óculos escuros também, né? Daria o mesmo efeito quase. Ele imprimiu todas essas fotos e porque daí eu realmente não avancei na tecnologia digital, né? Photoshop eu dou uns tapinhas e tal, essa coisa toda, mas nem quero, porque eu fico com medo assim de repente começar a inventar muita coisa, né, além daquilo que eu vi. Então eu deixo para o Marcos Ribeiro. O celular hoje também é um dispositivo, né, de produção de imagens, e que quando a gente olha para a pequena produção do Cristiano, ela tem uma qualidade também que é sintonizada com o tipo de trabalho que ele faz, né? Então, são trabalhos, são 3 de São Paulo e 3 de Nova York, né? E, por exemplo, aquela de São Paulo é quase monocromática, né? Apesar da cor tá pulsando aí, né? E esse rigor no enquadramento, né? As formas, né? Sempre buscando as formas. Né? Bom, parabéns para o fotógrafo e parabéns para o curador. Né? Que é o
Cristiano e E o Pedro Martinelli, né? sim. Lá no ensaio do Brás, naquele momento. Isso é uma fotopintura, né, do Cristiano. Então aqui são algumas figuras importantes que passaram pela vida do Cristiano, né, que passam pela vida do Cristiano. Né? Claro. Então tem o Mindlin, tem o Richard Serra, Cláudio Ambujar, a Maureen Vizilhate, a Roselina Kagawa, o Zé Medeiros, David Zing, Walter Firmo, Ferreira Goulart, Luiz Humberto, Luiz Carlos Felizardo, são pessoas importantes, né, para a história do Cristiano. Quer dizer, um artista não se faz, né, apenas com a técnica, né, ele se faz com uma rede de amigos, com uma rede de informações, com uma rede de... Né, pensamento em rede, eu acho que isso é importante. Né? E, então a gente trouxe essa vitrine justamente para mostrar algumas peças, porque são centenas, né? A gente elegeu alguns, né? E ali algumas cartas convite, né, do Maison Européenne de la Photographie, a George Eastman House, a Bienal Internacional de São Paulo, o prêmio que ele ganhou na Air France, né? Então são algumas referências, uma carta do Antônio Cândido, uma carta do Paulo Mendes da Rocha, um desenho do Richard Serra, né? uma fotinho de imprensa, né? Uma credencial quando a barra estava pesada, né? E o Cristiano era bicho grilo. Né? Legal. Eu acho que isso, né, cria um pouco cria um mais caldo para entender, né, esse trabalho que está exibido aqui, né? Mais os cartazes da exposição, mais as influências lá fora, nas outras vitrines. Acho que as vitrines hoje são fundamentais para a gente entender o percurso do artista.